Bem, hoje eu quero começar contando para vocês uma historinha. Eu quero começar com Oséias. Na hora que vocês forem abrir o livro de Oséias, Oséias era um profeta do Antigo Testamento, o profeta que falou tanto sobre a questão da infidelidade e do amor de Deus. Então, quando vocês lerem Oséias 14, versículo 2, vai estar escrito assim: volta, Israel, até o Senhor teu Deus. Então isso lembra mais ou menos uma historinha assim. O filho de um rei estava longe do seu pai, a uma distância de 100 dias de viagem. Seus amigos lhe disseram: volta para a casa do teu pai. E ele lhe disse: eu não posso. Vê se essa história não parece conosco. O rei tinha um filho, o filho viajou, saiu da casa do pai, ficou 100 dias de distância do pai, 100 dias de viagem, de distância. Os amigos dele foram lá e falaram: volta, seu pai mandou você voltar. Ele falou: fala com ele que eu não posso. Às vezes muitos de nós aqui hoje estamos nessa situação. Primeiro, quem é que volta? Quem volta é quem já esteve. Não é? Quem já esteve alguma vez é quem volta. Quem nunca esteve na casa do pai não tem para onde voltar, não sabe onde é que é o caminho. Não é? Então, volta. Mas eu não posso. Por que eu não posso voltar? O que hoje te impede de voltar para a casa do teu pai? O que hoje te impede de colocá-lo como centro da sua vida? Filho, às vezes eu não posso voltar agora, porque eu cometi tanto pecado, eu fiz tanta coisa que não devia, que agora não tem como eu voltar. Mas tem como voltar, porque Ele é o Senhor absoluto, é o seu Pai, e só espera por ti. Filho, eu não posso voltar, sabe por quê? Porque eu perdi o caminho. É comum, eu perdi o caminho. Por quê? Porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Mas eu perdi, tem tanta coisa a poder mostrar, tanta seta no caminho, eu não sei qual é o caminho verdadeiro. Então, se vocês lerem lá, no prólogo de João, ele vai falar que Jesus era a luz verdadeira que ilumina todo mundo. Filó, eu não consigo voltar porque eu estou no escuro, está escuro demais. Eu não consigo achar o meu caminho. Qual é a nossa verdadeira luz? Quem é que nos ilumina? É Jesus. Filó, eu não vou voltar porque minha vida é muito boa. Eu não tenho nenhuma razão para voltar, não. Eu vivo bem que sair da casa do pai porque eu não estou de acordo com as coisas que ele fala. Eu acho melhor viver longe dele. E eu me alimento super bem. Tenho uma casa bacana, tenho as melhores comidas, tenho um emprego bacana, tenho tanto lazer, tanta diversão. Para que eu vou voltar? Se vocês lerem o Evangelho de João, São João vai falar que todo aquele que está longe de Deus, está longe da vida verdadeira, está morto. Então São João vai falar assim: você que come, que se alimenta, que se diverte somente, você está morto. No Evangelho de João vocês vão ver muito que vida e morte, luz e trevas, porque Jesus é a verdadeira vida. A nossa vida só tem sentido a partir de Deus. A gente só se conhece a partir de Deus. A gente só tem uma noção da nossa vida a partir de Deus. Senão fica esquisito a nossa vida. Filó, eu tenho uma casa maravilhosa, eu tenho um carro maravilhoso, eu tenho um emprego fantástico, eu tenho muito lazer, eu posso viajar, mas está sempre um buraco dentro de mim. Está sempre uma coisa que me incomoda, alguma coisa está me faltando. Sabe essa coisa que está te faltando? É Jesus. É aquilo que dá sentido à sua vida. Porque senão a vida da gente fica sem rumo. Eu nasci, eu cresci, vivo bem, casei, tive filho, envelheço e morro, e aí? Qual é o sentido da sua vida? A gente só consegue se reconhecer, se compreender a partir de Deus. Vida verdadeira é aquela vida que gera vida. É uma vida que gera frutos. É uma vida que traz algum sentido para mim. Só levantar, comer, trabalhar, passear. Posso trocar de mala, uma hora estou no norte, no sul, no frio, na praia. Mas está sempre uma coisa esquisita. O que é que está esquisito? É a ausência de Deus.
É Deus que a gente precisa voltar. Fala, Filó, mas não preciso voltar, não estou todo dia na igreja, eu venho à missa, eu participo do grupo da terça-feira. E eu falo para vocês, nós temos que voltar a Deus todos os dias. Porque todos os dias a gente é infiel. Se a gente não tiver disciplina, a gente sai do caminho. Se a gente não tiver perseverança e não tiver com os olhinhos sempre nele, a gente vai fazer opções por coisas que não é o que ele queria, mas é o que você queria. Então nós precisamos da luz que é Jesus, para que ele ilumine nós, ilumine o nosso coração, ilumine as trevas que estão dentro de nós. E fala, olha, você precisa mudar aqui. A sua conversão só começou, mas ela precisa continuar. E o nosso processo de conversão, ele é diário. Filó, eu venho já aqui à igreja, mas já lê a Bíblia todo dia? Já se alimenta da palavra de Deus sozinho? Já come essa palavra? Já tem certeza que ela é vida? Não, Filó, tem dia que não dá tempo de rezar, né? Que a gente corre um pouquinho e tal. É porque a gente ainda não tem ele como disciplina verdadeira, como Senhor verdadeiro. Então nós temos momentos que a gente é muito agarrado a ele. E tem momentos que a gente afasta um pouquinho quando acha que a coisa já está boa. Que dificuldade é se manter firme em Deus. Por isso ele fala, volta. Volta aonde? Volta até o Senhor. Tem um limite. É para voltar para a casa do Pai. É para abrir o coração e falar, mora aqui, Senhor. Habita aqui. Eu quero viver plenamente para Ti. Volta ao Senhor teu Deus. E como a gente tem dificuldade de voltar a Ele, como a gente tem dificuldade de reconhecer. Todo mundo que não anda na luz, anda tropeçando. Tropeça pelo caminho, erra o caminho, muda de direção, enxerga errado, acha que aquilo ali é que devia ser, e na verdade não era. Porque só tem uma luz que nos ilumina, é Jesus. Mas tem coisas que a gente não quer colocar sob a luz de Deus, não é? Porque vai exigir alguma coisa que vai nos mudar. Então é preferível que aquilo, por enquanto, fique guardado. Porque eu não tenho coragem de colocar isso à luz de Deus. E nós precisamos de colocar tudo que nos acontece, toda a nossa vida, todo o nosso trabalho, sob a luz de Deus. Tudo tem que ser colocado para Ele. Isso está certo sobre a sua luz? Será que tudo na minha vida pode ser iluminado por Deus? Porque a luz nos revela. E Jesus quer nos revelar a nós mesmos. Quer nos mostrar quem somos. Mas como nós temos medo dessa luz? Jesus, eu quero ter uma vida verdadeira. A nossa vida verdadeira só acontecerá a partir de Deus. Não se iludam. O mundo tenta nos iludir que existe uma vida fora de Deus. Não existe. É ilusão. Tudo passa. Tudo é ilusão mesmo. A única coisa que fica é Deus, é Jesus. Ele é a única coisa verdadeira que permanece conosco. Vocês já se sentiram profundamente sozinhos? No momento que vocês já estiveram muito decepcionados? Ou no momento que vocês perderam alguém que vocês amavam profundamente? Quem fica com a gente até o final? Só Jesus. Se você perde alguém, o pessoal te dá um conforto até a missa de sétimo dia. Depois da missa de sétimo dia, você toma jeito e anda. Não é assim? Quem que socorre sua solidão? Quem que fala com você? Se não precisa ficar só, eu estou contigo. Quem é que fala com você? Não tenha medo. É só Ele. Só Deus tem a vida verdadeira. O resto é ilusão. Quanto que a gente precisa de abrir os olhos para poder ver exatamente o que é vida e o que é morte. Mas às vezes a gente não consegue ver. A gente acha que está vivendo, mas não estamos. Então volta até Ele, até o Senhor teu Deus, porque Ele veio, vocês vão ler aqui, no prólogo de João, que fala que Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele veio ao mundo, Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dEle, mas o mundo não o reconheceu. Alguma diferença daquela época, hoje em dia? Nenhuma. A gente continua não o reconhecendo. Então ele fala, Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quantas pessoas vocês conhecem que não aceitam Jesus? Que nem reconhecem Ele como Senhor e como Deus? Quantos? São muitos.
Ou aqueles que reconhecem que Ele existe, mas Ele é só um acessório. Ele não é o Deus vivo? Aquele Deus que caminha conosco, aquele Deus que anda conosco, aquele Deus por quem eu tenho todo um temor no sentido de respeito? Aquele Deus que realmente governa a minha vida? Aquele Deus a quem eu peço permissão para fazer as coisas? Aquele Deus a quem eu me preparo para encontrar? Tem gente que vive no mundo como se o mundo fosse, a eternidade fosse aqui. Não compreende a proposta de eternidade que nós recebemos de Deus, para viver eternamente com Ele. Então a gente corre e faz tudo para viver aqui, hoje. Mas eu digo para vocês que a coisa é maior. O projeto que Deus tem para nós é muito maior. Nós precisamos de estar abertos para poder viver o sonho que Ele sonhou para nós. Porque o nosso sonho é muito miudinho diante do sonho que Deus tem. E aqui no prólogo de João fala assim: mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Eles que não foram gerados nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Pode imaginar a profundidade disso que João colocou? Todos aqueles que acreditam no seu nome, Ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. O dia que a gente descobrir e tomar consciência do que significa ser filho de Deus, toda a nossa vida muda. Nós passamos, e todo mundo que aceita ser filho de Deus é gerado de novo. A nossa geração aconteceu outra vez. Nós geramos de novo porque fomos gerados a partir de Deus. Pode imaginar o que é isso? A minha vida tem uma referência a partir dele. Então, quando eu entendo que eu sou filho de Deus, eu entendo que eu sou aceito e amado incondicionalmente. Eu tenho um pai que me ama profundamente. E quando eu entendo isso, eu paro de mendigar amor. Eu paro de me submeter a situações que vão me colocar ali como mendigo. Ser explorados, não ter consciência daquilo que sou, aceitar qualquer coisa, mendigar qualquer coisa. Eu não tenho noção da dignidade que eu sou. A nossa dignidade está em ser filho de Deus. Se compreendêssemos isso, entenderíamos com que dignidade fomos feitos, fomos criados. E a dignidade do meu irmão. Então eu não posso fazer nada de errado com ele, porque ele é filho de Deus. E ao mesmo tempo, eu não posso me submeter a qualquer coisa, porque eu sou filha dele. Amada por ele, cuidada por ele. Aí eu tomo consciência que eu tenho um pai que cuida de mim, que cuida dos mínimos detalhes da minha vida, que sabe de tudo que eu preciso e de coisas que eu nem me atrevo a falar, mas ele manda porque ele é pai e sabe das necessidades dos seus filhos. Se tivéssemos consciência disso, quanta coisa terminaria, quanta angústia, quanto medo, quanta solidão, quanta depressão. Acabaria pela consciência de que eu sou filha, eu sou filho amado. Profundamente amado. Ele perde o juízo por nossa causa. Perdeu tanto o juízo que morreu na cruz por nós. Por cada um de nós. Cada uma foi tão amado que ele morreu por nós. Se a gente estivesse no pé do Calvário, e na verdade, na hora da consagração, a gente é levado de novo lá no Calvário. E a gente fica depois só com os pregos na mão e com a cruz de espinho, que foi o que sobrou. Suja de sangue por mim. Então, Jesus já nos fez a primeira parte, que Ele nos salvou. E Ele continua o processo de nos santificar. É permanente o processo de santificação, à medida que a gente permite que Deus permaneça em nós. Mas como temos dificuldade de deixar Deus permanecer? Um dia a gente se abre inteiro, outro dia já não lembra dele. Outro dia lembra mais ou menos. Como é difícil se manter em Deus, como é difícil manter a intimidade com Ele, como é difícil falar com Ele. Então a gente fala com Ele na hora que a gente está na igreja, na hora que a gente sai e que continua o dia, a gente esquece dele. A gente não cutuca Ele do lado e fala: olha aqui, deixa eu te contar uma história que acabou de acontecer. Ele acabou de ver, a gente conta de novo.
Mas como que a gente tem dificuldade de manter uma relação estreita? A gente não crê. Então hoje eu quero convidar vocês, para a hora que a gente for voltar para casa do Pai, a gente vai aqui no Calvário, a gente vai ao pé da cruz. E nós vamos deixar algumas coisas ao pé da cruz. Nós vamos colocar para Jesus tudo que está nos impedindo de voltar. O que hoje me impede de voltar para Jesus? Me impede de voltar para minha casa, impede de assumir a minha santidade, impede de viver o reino como projeto de Deus. Como que eu não levo Deus a sério? Como que eu adio Deus? É impressionante como a gente vem à missa, como a gente escuta e como a gente não toma atitude. Como que a gente está sempre adiando? Começar a rezar hoje? Não posso começar amanhã. Rezar terço todo dia é um cansaço. Ler a Bíblia todo dia. Ir à missa todo dia. A gente não tem uma disciplina de estar realmente trabalhando a nossa espiritualidade. A gente se contenta somente com o que a gente escuta, com a missa, somente com isso. A gente não lê nada, a gente não assiste nada, e a gente não faz um esforço pessoal de caminhada espiritual. A gente vive como se a gente fosse viver a eternidade aqui. E não sabemos se hoje é a última vez que a gente se encontra. Pode ser. A gente não tem essa ideia. Então a gente fica deixando as coisas para amanhã, para depois de amanhã e para depois de amanhã. E o momento com Deus é hoje. O dia que vocês tiverem coragem de pegar o Evangelho de São Lucas, todinho. São Lucas, de ponta a ponta, ele falou a palavra hoje 7 vezes, somente. Um dia a gente pode discutir sobre isso. 7 vezes ele falou hoje. Porque o que interessa para Deus é hoje. Deus interessa você hoje. Ele quer o estado que você está hoje. É agora. É hoje. Ele falou hoje 7 vezes. Se vocês tiverem tempo, pega a Bíblia e olha, de ponta a ponta, Evangelho de Lucas. 7 vezes a palavra hoje. Nós podemos fazer uma associação com um monte de coisa. Mas é porque Deus nos quer agora. O momento da nossa conversão é que dia? É agora. O momento que eu tenho que me decidir por Jesus é que hora? É agora. É agora que eu recebo o recado dele, o recado que ele está mandando para cada um de nós. Volta para casa. Por quê? Porque eu te dou colo. Porque só eu acalmo o seu coração. Porque só eu te dou paz. Porque só eu sei aquilo que hoje te angustia. Só porque eu sou o seu pai. Porque eu sei da sua necessidade. Porque eu sei que nada pode te atormentar que esteja fora de mim. Eu quero estar contigo. Eu quero te guardar, eu quero participar da sua vida. Volta para casa. Tem uma cama quentinha, tem comida, tem colo, tem conversa no pé do ouvido. Quem não quer voltar para a casa do Pai? Quem não quer voltar para os braços dele? E falar, eu estou cansada, Pai. A caminhada está dura. Ele fala, vem cá que eu te alivio. É porque você está tomando o caminho errado, meu filho. É porque você está fora da luz, você está tropeçando. Vem cá. Pai, eu estou com medo disso que vai acontecer. Medo de quê? Se eu sou o teu pai. Se eu tenho um projeto para a sua vida, eu te escrevi na minha mão e não te perco de vista um segundo. Eu te acompanho aonde você vai. Eu sei porque que você sentou, porque que você levantou, eu sei porque que você está angustiado. Eu sei de tudo que está passando no seu coração agora. Eu sei de todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos. Confie em mim e volta para casa. Porque longe de mim você não vai viver. Você vai morrer. De angústia, de medo, de solidão. Porque só eu te preencho. Porque você, como ser humano, tem sede de infinito. E o infinito é um só. Deus. Só Ele é o infinito. Descubra que você é meu filho. Então tudo que eu preparei é para você. Venha desfrutar daquilo que eu preparei para você. Não fica como menino emburrado, não. Vamos voltar. Volta para casa. Não tem nada que te impeça de voltar. Volta, Ele te espera, não para te cobrar. Mas é porque a nossa vida é tão marcada pelas relações nossas humanas, que a gente acha que Deus Pai vai nos cobrar, assim como a gente cobra uns dos outros. Você demorou para vir, né? Eu bem que cuidei de você, você nem ligou para mim, né? Te liguei aquele dia, você nem me respondeu, né? É assim. Deus não é assim. Ele é Pai.
E ele não vai ter sossego enquanto o último filho dele não voltar. Pai dorme quando os filhos estão fora de casa? Geralmente, se é pai e mãe, um dorme, o outro fica acordado. Mas alguém está velando até que o outro volte. E ele está velando por cada um de vocês e tentando entender, por que você não voltou ainda? Por quê? O que te impede de viver uma vida verdadeira? Não corra o risco de passar pela sua vida e chegar diante dele e ele te mostrar que você não viveu a vida verdadeira que ele programou para você, mas que você passou ao largo da vida. Ao largo. Eu tinha essa vida para você e você fez outro caminho. Por quê? Fala, porque eu perdi minha comunicação, eu fiquei no escuro, não dava para ler seu recado, eu estava no escuro, cadê a luz? Eu não conseguia enxergar, eu não estava vendo a seta do caminho, estava tudo ofuscado, eu fiquei meio morto. Eu não te recebi, eu não acreditei que você era o Filho de Deus. Eu fiquei meio na dúvida se era mesmo. E aí João fala uma outra frase que ele fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, isso é o resumo e a razão da nossa fé. Jesus se fez carne como nós. Deus veio viver a nossa vida. Veio nos mostrar um caminho que leva ao Pai. Que é possível ter uma vida verdadeira. Que é possível viver de verdade o projeto de Deus na nossa vida. Ele veio, nos amou tanto que veio. E quer habitar entre nós. Ele quer habitar dentro do seu coração. Ele quer morar contigo. A gente crê nisso de verdade? Bem mais ou menos, não é? Porque se acreditássemos só esse grupo que está aqui dentro da igreja, a gente faria uma revolução no mundo. 12 apóstolos fizeram. Mas a gente não crê. Falta coragem da gente assumir Jesus com toda a nossa força. Falar dele, ter coragem, ter atitudes que mostrem ele. Mas a gente é católico, diz que crê em Jesus, mas não vivemos com a certeza da presença dele no meio de nós. Ele sempre está só na igreja, no sacrário, nunca participando do nosso corre-corre, do dia a dia, nunca participando das nossas decisões. Como que a gente deixa Deus longe? Eu nunca choro no colo dele. Eu nunca adoro ele e falo com ele, Jesus, sabe por que eu estou aqui? Estou precisando de ajuda. Vem cá, meu pai, eu preciso de socorro. A gente distancia, não acredita que ele habita em nós. E ontem eu falava com um casal no meu consultório, que foi lá levar 2 meninos e falou, Filó, vem cá que você precisa dar um remédio para esse menino. É fácil dar remédio para menino. Tem que acalmar ele. Falei, então nós vamos avaliar. Quem está precisando ser acalmado? Na verdade, eu falei com ele, vocês me permitem, mas vocês começam a falar, vocês vão ouvir. Vocês são líderes de casais na igreja de vocês, católicos, e eu vou fazer só uma pergunta para vocês. Vocês estão rezando quanto por dia? Eu falei, realmente a gente não está rezando, não. Falei, nem sozinho, nem em família. Vocês estão indo à missa só domingo? Bacana, né? E uma reunião ocupada uma vez por semana. Então é um espetáculo. E quer que eu acalme os meninos com remédio? Jesus ainda não é o Senhor da casa de vocês, nem da vida de vocês. Por isso que os meninos estão quebrando a casa. Porque vocês não têm tempo para a família. Pare e avalia quem está sendo o Senhor absoluto da vida de vocês. E isso a vocês que são católicos. Falei com eles, a conversão de vocês ainda não aconteceu. Só ameaçou. Como diz o povo, princípio, né, doutor? Teve um princípio. Teve um princípio de conversão, mas parou ali. O povo não fala? Princípio de pneumonia, teve um princípio de meningite. Princípio de conversão. Mas não assumiu Jesus. Não colocou ele como verdadeiro Senhor. Porque a gente arruma tempo para tudo. Aí o pai falou comigo, não, filho, você está certo, a gente tem tempo para tudo. Eu falei, eu tenho certeza. Menos para ver a palavra de Deus. Menos para poder fazer uma leitura diária. Menos para poder reunir os filhos, desligar a santa daquela televisão e reunir a família e rezar pelo menos um Pai Nosso. E falamos que somos católicos.
Isso não é brincadeira. Ter uma atitude que nos comprometa. Então, determinadas atitudes a gente não quer tomar, porque vai nos comprometer. Então, às vezes eu não quero voltar para a casa do pai, não, porque a hora que ele mostrar tanta coisa na minha vida, ele vai falar assim, muda. Isso não está bom. Muda, toma atitude que seja coerente. E aí vocês vão ouvir coisas que vão doer o coração de vocês. Essa semana passada lá no CTI, um bebê tinha acabado de morrer. Morreu depois que eu cheguei. Antes de eu chegar, ela morreu de madrugada. E eu falei com o plantonista, você batizou a criança? Não. Eu falei, mas não é possível, gente. Eu já expliquei tanto que não pode deixar esses meninos morrer sem batizar. Aí ele falou, Filó, eu tenho que te confessar, eu não posso batizar porque eu não creio em Deus. Eu não dava conta da corrida de leite. Quando acabou a corrida de leite, chamei ele no quarto e falei, vem cá, eu não vou dar conta do dia, não. Esse negócio de vocês falarem na minha frente que não acredito em Deus é muito difícil. Vamos conversar porque eu não dou conta disso. Mas eu ainda vou trabalhar o seu processo de conversão. Vamos conversar. Agora você quer que você me dê as razões para você falar por que você não crê, que eu vou te dar as minhas. Ele saiu de lá tão perturbado que ele está me evitando. Falei com ele, nós vamos trabalhar muito essa questão. Falar que não acredito em Deus, a coisa não é assim não é fácil assim não. Falei, eu não consigo escutar isso e ficar calada. Sabe por quê? Falei com ele, porque está escrito na palavra de Deus, que você nunca leu, não, mas está escrito, que eu sou responsável por você que é meu irmão. E eu não posso deixar você nessa escuridão que você está vivendo. Não posso, eu não dou conta de dormir hoje se eu não falar metade do que está guardado aqui. Não consegui nem prestar atenção direito a corrida de leite, eu preciso falar. É assim. Porque depois que você experimenta, depois que você conhece a verdade, depois que Jesus abre seus olhos, não tem jeito. Você não dá conta de ouvir algumas coisas e de não se posicionar. E Jesus precisa do nosso testemunho real. Mas para isso nós precisamos de voltar. Hoje nós temos que parar debaixo ali da cruz, no Calvário. Entregar algumas coisas para Ele. Falar, Jesus, eu quero que o Senhor trabalhe a minha santificação. Porque o Senhor disse, sejam perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Eu preciso que o Senhor trabalhe a minha santificação. Mas eu não sei nem por onde começar. Mas Ele sabe. Porque cada encontro que a gente tem com Jesus, Ele nos transforma. Ou vocês acham que vocês vão sair daqui igual? Não vão. Não é por mim, é pela presença viva dEle. Ele está andando aqui no meio de nós. Ele olhando para cada um, né? Passeando em cada um de nós, cuidando de cada um de nós. Ele está. Não cremos, mas está. Eu afirmo para vocês não precisam acreditar, né? Eu creio para nós todos. Que Ele anda no meio de nós. Então nós precisamos de entregar e falar, Jesus, eu quero que o Senhor trabalhe em mim. Porque eu quero estar de pé diante de Ti quando eu passar para lá. Cada dia nós vamos chegar na casa do Pai. Mas agora eu já quero fazer a minha opção de voltar mesmo. Mas é porque eu quero caminhar, eu quero que o verbo, que o Senhor que veio como fonte de vida, seja fonte de vida na minha vida. Porque o Senhor disse para a samaritana que todo aquele que acreditasse, de dentro dele jorraria água viva. E de dentro do coração de você está jorrando o quê? Presta atenção hoje, pare e pense em todo mundo que vocês encontraram hoje. De dentro de vocês hoje, o que jorrou para essas pessoas? Foi vida mesmo? Vocês deram palavras de otimismo, de coragem? Vocês levantaram aquele que estava caído? Vocês alimentaram aquele que estava com fome? Às vezes não era fome de pão não, às vezes era fome da palavra. Vocês deram um colo para quem precisava? Acalentou quem precisava de um apoio? Ou só falou assim, agora não posso falar, porque eu estou com pressa, eu tenho que fazer isso assim, agora não posso falar com você não. Como é que foi? Porque tudo aquilo que a gente fez ao menor dos nossos irmãos, hoje nós fizemos a Deus. E depois a gente fala assim, mas eu não pequei nada hoje. Melhor a gente nem comentar, não é? Por isso os santos confessavam diariamente. Por isso eles confessavam todos os dias. Porque sabia do tanto que nós somos a parte frágil dessa aliança de Deus. E a gente está sempre caindo, voltando, esquecendo Deus, não consultando Ele para todas as coisas. Uma hora nós estamos muito com Ele, outra hora nós estamos distante dEle. Eu não sei porquê, mas a gente fica longe. Tem hora que parece que o nosso coração se fecha. E não é para fechar, é para abrir cada dia mais. Cada dia que amanhã começa, que Deus manda de novo, e Ele faz de novo as misericórdias dEle,
Todas as misericórdias de Deus são refeitas a cada manhã. Assim o nosso amor por Ele, o nosso compromisso e a nossa aliança de pertencer a Ele tem que ser refeita. Senhor, hoje eu refaço o meu compromisso de pertencer a Ti. Só por hoje. Faça isso a cada dia e a gente dará conta de viver. Um dia de cada vez foi o que Ele pediu. Nosso problema é querer viver lá na frente, angustiados, não é? Angustiados, agoniados, ansiosos. Volta para a casa do Pai, que a ansiedade acaba. Volta. Aceita voltar, aceita que a gente é pequenininho. Aceita que sem Ele a gente não caminha. Aceita que sem Ele não somos nada, porque Ele disse: só vocês, tudo que vocês fizerem, vocês só podem fazer por mim, porque sem mim, nada podeis fazer. Nós temos a ilusão de que fazemos tantas coisas. E esses dias, eu não sei de qual missa que eu participei, da liturgia diária que falava, da Carta de São Paulo, que Deus é de tanta delicadeza, que até as boas obras que a gente faz, Ele já tinha preparado antes. Só precisa que a gente esteja atento para fazer aquilo que Ele já deixou preparado. Tudo Ele já preparou. É mais ou menos como aquele pai que deixa moedinha no bolso do filho, e o filho acha que tem dinheiro para comprar para o pai um presente. Na verdade, ele enche a nossa vida de dons e de talentos e espera. Deixa a gente achar que aquilo que nos pertence é nosso. É dele. Tudo é do pai. Nada é nosso. Mas aí o pai manda um recado para o filho. O primeiro recado ele mandou: volta. E o segundo recado que ele manda é assim: caminho mais longe que puder, segundo tua força, e eu venho para perto de ti para o resto do caminho. Presta atenção nisso. Deus só precisa que a gente diga e que a gente tome uma atitude de voltar. Se vocês lembram da passagem do filho pródigo, o pai ficava todo dia esperando o filho, lá na ponta. Quando o filho apontou, ele já saiu correndo em direção ao filho. Hoje ele só está esperando que a gente aponte. Que a gente só deseje levantar e falar assim: eu quero voltar para a casa do meu pai. Então levante hoje. Comece a andar. Ele fala: caminhe até onde você der conta. Caminhe com toda a tua força. Quer dizer, se empenhe. Deseje Deus do fundo do seu coração. Tome uma outra atitude na vida, muda o rumo. Se você está tropeçando porque faltou luz, é porque o caminho está errado. Volta para pegar o caminho certo. E o único caminho certo que nós temos é Jesus. Ele já deixou tudo prontinho daquilo que é verdadeiro. Se alguma coisa está te angustiando no seu coração, que você está com o caminho errado. Tudo que é de Deus gera paz. Gera calma no nosso coração. É um oceano de calma. Se você fez opção por alguma coisa que ele está te tumultuando, está te deixando angustiada, está perdendo noite de sono, fique esperto. Isso não pertence a Deus. Guarda isso. Ninguém tem maior amor por nós do que Ele. Ninguém zela mais por nós do que Ele. Ninguém cuida mais de nós do que Ele. Então, se a gente está esquisita, está angustiado, ansioso, sofrendo com alguma coisa, Deus não está nisso. Tudo de Deus gera paz, gera vida. Nada de Deus gera morte. Gera vida, porque até a morte Ele já transformou em vida. Guardem isso, de acordo com as situações que vocês estiverem vivendo, analisa isso com muita clareza. O que em mim está gerando morte? O que em mim está morto? Em que parte da sua vida a coisa não está boa? Fala com Ele. Vamos pôr no pé da cruz. Porque depois vocês podem ler em Malaquias capítulo 3, versículo 7, que é o trecho menorzinho dos profetas, não é? Deus fala uma coisa, assim como esse rei falou, não é? Eu venho para perto de ti, para o resto do caminho. Ele quer caminhar conosco. Deus quer ser nosso amigo fiel. Nós é que largamos ele no meio do caminho, esquecemos de convidar ele. Saímos de casa, batemos a porta e não convidamos ele. Vamos! Ele fica sem ir. E é tão interessante isso que a gente precisa convidar Jesus para tudo. É preciso que a gente convide, mesmo que a gente ache que já anda muito do lado dele. E há uns anos atrás, eu estava no CTI num domingo, e tinha morrido um bebê com um problema de coração muito grave. E eu estava lá, a secretária chegou e falou comigo assim:
O Filó, a família do menininho aí chegou para conversar. Eu falo que essas coisas de iluminação de Deus, né? Que eu estava saindo lá dos leitos para ir lá na salinha que a gente tem para conversar com os pais. E eu falei assim, ô Gê, vão ali comigo dar uma notícia de morte, né? É tão difícil, essas coisas sempre tão complicadas. Vamos lá. Ô hora abençoada que eu chamei o santo de Deus. Porque a família estava bêbada. Completamente bêbada. E eu cheguei lá e eles estavam querendo mesmo bater em alguém. A vítima seria eu, claro. Né? E aí, quando eu vi a coisa como estava, a secretária estava imóvel, batendo no computador, ela ficou estática, né? Quando eu vi a situação como estava, realmente não fui eu que conduzi, não. Quando eles começaram a gritar, eu falei, primeira coisa, bom dia. Segundo, vamos assentar, a gente não conversa de pé. Vamos assentar. Quero uma água, um café, que o assunto não é bom. Não queremos nada. Eles começaram a falar muito alto, eu falei, terceira coisa, a gente fala baixinho. Porque quando grita eu não escuto. E conversamos de uma forma, e a coisa saiu de um jeito que no fim eu já estava me abraçando, mesmo com toda a bebedeira, cachaça, e saiu tudo em paz. A secretária falou assim, doutor, o que a senhora fez? Eu falei, eu nada, Jesus. Ela falou, mudou. Eu falei, a presença dele. Não cremos, né, que a gente pode convidá-lo para ir. Convide. Aonde vocês forem, fala, Gê, vão ali comigo? Convida. Não sai de casa e deixa ele em casa, não. Não sai da igreja e deixa ele aqui, não. Não vai dormir sem convidar ele para descansar, não. Convide ele para tudo. Fala, vamos ali, vamos fazer um trabalho, vamos ali. Vamos ali, nós temos que fazer tal coisa. Vamos ali, me ajuda nisso. Vamos, participa. Participa. Se vocês viverem isso, vocês verão que coisa fenomenal. Isso não é privilégio meu, não. É de todos aqueles que chamarem por ele. Conta as coisas para ele, ria com ele. Participa. Deus veio para estar no meio de nós, vivo, caminhando conosco. Por isso que ele fala, eu quero caminhar com vocês o resto do caminho. Porque na verdade sabe que nós não damos conta de nada. E em Malaquias 3, versículo 7, Deus fala assim, volta para mim. Volta, e eu voltarei para vós. Então ele está esperando que você hoje volte para ele. Volte para o coração dele. Veja hoje onde que você ficou tão longe. Volta para ele. E ele, que é o santo, voltará para nós, se inclinará para nós, vai nos colocar no colo dele, nos dar um abraço, falar, que bom que você voltou. Eu já estava com muita saudade de você. Não tenha receio de voltar se você está muito tempo longe de Deus. Não tenha receio. Porque a gente fala, eu estou tão distante. Tem tanto tempo que eu não rezo. Será que essas coisas vão acontecer comigo? Vai. Volta para sua casa. Volta para o Senhor teu Deus. Volte para a fonte da sua vida. Volte para a luz verdadeira. Volte para a vida verdadeira. Longe de Deus não somos nada. Longe dele estamos mortos. Só ele é a nossa vida. Só ele é a razão por que vivemos. Só para ele vivemos. Só para ele morreremos, porque vamos nascer de novo. Com ele. Deus precisa do testemunho de vocês. Mas é preciso que vocês antes vivam isso. Viva essa presença dele, que não tem preço caminhar com Jesus. Não tem preço caminhar o resto do caminho na presença daquele que nos guia e fala, vem cá minha filha, o caminho está torto aí, ó. Vem cá, ali tem um buraco, olha ali você vai tomar um choque, olha ali. É ele que te orienta, é ele que te mostra. Volta ao Senhor teu Deus. E ele não é homem de duas palavras, ele voltará para você hoje. Hoje ele vai voltar face para você, vai olhar nos seus olhos e vai falar, que bom que você voltou para mim. Que bom, eu posso acalmar o seu coração. Eu posso resolver tudo aquilo que te angustia nesse momento. Porque eu sou o Senhor da tua vida. Você só existe porque eu te amo profundamente. Venha viver comigo, você verá que aventura andar comigo. É uma história sem preço. Porque você não tem noção do projeto que eu tenho para você. Confia nele. Tenha uma confiança incondicional no seu Pai. Volte hoje, mergulhe nele, durma nos braços dele.
Entrega tudo que está dificultando, caia nos braços dele e fala: eu quero voltar para ti, mas eu não quero nunca mais, Senhor, me separar de ti. Porque sem ti eu não sou nada. Confia nele.